Olá, hoje dia 1º de fevereiro de 2022, estamos na nossa primeira edição do Fórum de Discussões no Manejo no Ciclo Gravídico Puerperal e Neonatal, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E quero dizer que hoje eu vou abrir este fórum falando da oportunidade de recomeçar, com uma estratégia tão potente e fortalecedora. Dizer que a chance que é nos dada, ela se esconde atrás de uma pandemia, atrás de crises, né? Sejam elas de que ordem for, questionamento daquilo que fazemos, dúvidas dos nossos objetivos, e ela se mistura no nosso dia a dia. Mas a gente precisa voltar, é nossa missão. A presença da doutora Rossana Francisco nos mostra o quanto esse espaço tem potência, o quanto temos que apostar nessa estratégia. E o time que vem junto com ela e com a doutora Maria Augusta Gibelli é do maior gabarito. E hoje, né, para o nosso primeiro fórum, nós temos como convidada a única representante farmacêutica do Ministério da Saúde no Brasil, apoiando o nosso estado, trabalhando lado a lado, onde a palavra de ordem é parceria, possibilitando conhecimento aos nossos profissionais. Ter Dr. Fabiano Elisei, o pai da nota técnica 123, que nos possibilitou e nos possibilita instituir um plano de trabalho inserido em protocolo, em processos, do qual ele vai estar retomando esse assunto hoje. E, por fim, dizer que eu me orgulho em representar o grupo de enfrentamento na luta da qualidade da assistência para as mulheres. Sejam muito bem-vindos. Esse é um espaço que nós gostaríamos que ele se tornasse permanente. Então, vou passar a palavra para a doutora Rossana, para ela dar as boas-vindas. Doutora Rossana. Olá a todos, é uma alegria muito grande para a gente estar recomeçando, né? Quando a gente olha, esse é um espaço que começou em 2020, então nós já passamos o ano de 2021 inteiro, entrando agora em 2022, e acho que foi muito feliz a escolha do primeiro tema, porque a gente precisa olhar para a morte materna como um todo, né? A morte materna por Covid foi, sim, um desafio muito grande para a gente, mas a morte materna por hipertensão, por hemorragia, por infecção, continua batendo na nossa porta, e a gente precisa agora tirar aquele restinho de força que a gente sempre encontra, e às vezes a gente nem sabe onde encontra, nessa loucura que foi virando a vida da gente, para olhar para essas questões da morte materna. Então, para mim, é uma alegria muito grande ter aqui o Fabiano. Eu fui presidente da SOGESP até o final do ano passado, né? Nesse momento, não estou mais como presidente da SOGESP, mas a gente desenvolveu lá um curso de emergências obstétricas. O Fabiano teve uma participação muito grande. Então, aqui fica o meu agradecimento a você pela participação, e mais que isso, o agradecimento na sua disponibilidade de estar junto com a secretaria para fazer a nota técnica. E o desafio que eu coloco aqui para essas 140 pessoas que estão participando, né, é um número muito grande, que a gente olhe para a morte materna por essas causas e que a gente se envolva nisso. Então, o Fabiano vai colocar algumas coisas bem práticas de como é que a gente pode estar reduzindo a morte materna por essas causas, e depois, então, a gente fica aqui à disposição para os questionamentos. Um agradecimento também para o pessoal da Hebron, que tem apoiado a gente tanto nessas questões. Obrigada, Fabiano. Está com você. Antes de passar a fala, doutor Fabiano, antes de Pode falar. passar a fala para você, eu gostaria de dar a oportunidade para Vanessa Souza, que vai falar um pouquinho dessa constituição, dessa parceria entre Secretaria e Hebron. Vanessa Souza, a palavra é sua. Obrigada pela presença e parceria. Eu que agradeço, Adriana. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rossana, pelo convite de participar desse fórum, né? Eu falo em nome da Hebron, né? Estou na Gerência Nacional do Prostópolis, Bisoprostol. Eu ressalto que nossa presença não gera conflito de interesse, porque a Hebron é a única fabricante do Prostópolis, Misoprostol no Brasil, vende para o Ministério e para o canal privado também. Nós temos um time de consultores, são 14 a nível Brasil, sendo 4 exclusivos para São Paulo. Glaucio e Michele estão presentes, né?
na capital, o Fábio e o mais recente contratado, o Murilo, né, que é farmacêutico, trabalhou no HC, então ele tem uma vasta experiência e tem muito a somar a essa equipe, né? Nós somos um braço, né, no apoio, né, da educação permanente, junto às 17 DRS de São Paulo, no apoio da capacitação do médico, enfermeiro e farmacêutico, e nosso objetivo é levar as principais atualizações como misoprostol. É uma substância consagrada, importante na obstetrícia, mas não só o misoprostol, mas sim dá apoio também ao grupo de enfrentamento à morte materna. Essa parceria com a Secretaria de São Paulo, né, com a gestora Adriana Marita, vem crescendo nos últimos anos. A gente percebe que a distribuição do miso tem sido cada vez mais assertiva. No final do ano passado, né, nós tivemos a nota técnica, que é pauta dessa reunião de hoje, e dentro do tema de hemorragia, eu só queria destacar a questão da caixa, né, de HPP, que vem sendo distribuída como item de serviço para as maternidades, né? É um trabalho recente ainda, a gente distribuiu apenas para as 19 maternidades em São Paulo, mas o objetivo é ampliar essa distribuição nos próximos meses. E assim, eu não quero me estender muito, né? A gente vai se atentar ao tema aqui, mas eu quero agradecer e informar que a gente se encontra à disposição. A gente tem os participantes, se vocês precisarem de qualquer suporte, tanto eu quanto a minha equipe estamos aqui hoje. E é isso. Obrigada. Passo a palavra para o doutor Fabiano. Doutor Fabiano, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Adriana. Obrigado, professora, pelas palavras também. Uma boa tarde a todos. Para mim é um prazer, primeiro, fazer parte desse projeto, de ter escrito essa nota técnica. A gente tem buscado realmente essa redução da mortalidade materna. A gente sabe que a Covid foi bastante importante nesse quesito também, mas a gente não pode esquecer que a morte materna ela continua acontecendo por outras causas e a gente tem que atacar diretamente essas causas para que a gente não perca mais mulheres jovens, saudáveis, filhos pequenos aí para criar. Tá? Essas mulheres que contribuem tanto para a nossa sociedade. O escopo da minha aula de hoje, eu já fiz uma introdução da nota técnica quando ela foi publicada, eu falei, expliquei bastante, né, sobre a nota técnica quando ela foi publicada. Hoje eu vou trazer algumas coisas além disso, eu vou falar de um pouco de gestão, de como envolver a equipe no sentido de fazer que essa nota técnica também seja aplicada, porque de nada adianta a gente ter um papel se esse papel não for colocado em prática. Então, hoje também vai ter uma parte de gestão, como mover a equipe a fim de executar essa nota técnica com qualidade. Então, vou iniciar minha apresentação com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Por favor, alguém me fala? Sim, doutor. Fabiano. Ok. Obrigado. Gente, até mudei o título um pouco, porque o título seria Manejo das caixas obstétricas, das caixas de emergências obstétricas, perdão. Eu até fiz um questionamento. Quanto evoluímos e o que podemos melhorar? Então, a nota foi publicada no ano passado, e eu queria entender de cada um de vocês também o que já foi feito nas unidades de vocês e o que a gente ainda pode contribuir com vocês também para que essa nota seja, de fato, implementada. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, eu vou trazer primeiro um conceito, que é o conceito de qualidade. Né? Não é suficiente a gente fazer o melhor. Primeiro, é preciso saber exatamente o que fazer para depois dar o seu melhor. Essa é uma frase que foi dita por William Deming, que foi um grande instrutor até de empresas e de profissionais, porque ele trabalhava justamente nesse ponto da qualidade. E a assistência à saúde, a gente não pode esquecer que a gente tem que ter qualidade também. Tem que ter qualidade técnica, tem que ter informação adequada, tem que ter equipe treinada, tem que ter infraestrutura básica, medicação, coisas acessíveis. Então, a gente tem que estar de prontidão para resolver tudo que eventualmente possa aparecer na nossa prática clínica. E aí, para ter qualidade, a gente precisa padronizar. A nota técnica vem um pouco fazendo isso, padronização. Ao padronizar sistemas, processos ou atividades, pode-se avaliar e melhorar, evitando que as falhas, que a gente sabe que acontecem, e provavelmente vocês também já vivenciaram muitas falhas, venham a se repetir e comprometer o resultado final. E o resultado final que a gente busca aqui, gente, é reduzir a mortalidade materna, mas não só isso,
é reduzir também o near miss, que seria aquela quase morte, quase perda dessas mulheres. Então, aquela mulher que eventualmente precisa ir para a UTI, fica entubada, fica ali em cuidados intensivos durante muitos dias, a gente não quer nem que situações como essas aconteçam, ou que a gente, pelo menos, minimize ao máximo situações como essas. E aí eu preciso falar um pouquinho de processo, né? Como é que a gente vai trabalhar processos se a gente não entende o que é processo? Então, processo peguei do dicionário, tá? Processo é um método, sistema, modo de fazer uma coisa. Conjunto de manipulações para obter um resultado. Ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade. Segmento, curso, decurso. Sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. Andamento, desenvolvimento, marcha. Então, processo nada mais é, gente, do que uma sistematização. Fazer com que a gente entenda qual é a maneira mais adequada de fazer uma coisa. E a nota técnica traz isso. Ela tenta adequar processos. Ela tenta fazer uma melhoria nesse sentido. E se você não pode descrever o que está fazendo como um processo, você não sabe o que está fazendo. Então, tudo que a gente faz na nossa prática clínica, se a gente não consegue colocar em papel, a gente não está fazendo bem feito. Tá? Então, a gente precisa ter isso de uma forma bem clara na nossa situação. E aí a gente precisa definir metas, né? Então, como é que a gente define essas metas? Isso aqui é um método mnemônico de memorização de definições de metas, que eu acho bastante interessante, que eu trago para compartilhar com vocês. Então, chama SMART. Cada letra representa uma coisa. Então, o S vem de specific, vem do inglês, né? Então, seria específico. Então, qual resultado você espera alcançar com essa meta? Quem será o responsável por cumprir o objetivo? De que forma a meta será alcançada? Onde a meta será realizada? Então, a primeira coisa que eu peço para vocês que são líderes, gestores, pensem qual que é o resultado que a gente espera? A gente espera uma redução da mortalidade materna. Para a gente ter uma redução da mortalidade materna geral, a gente precisa ter uma redução da mortalidade materna individual, né? Então, a gente precisa que cada unidade de saúde comece a reduzir a mortalidade materna, comece a reduzir o near miss. Então, quem será o responsável para cumprir esse objetivo? Geralmente, a equipe de saúde toda, mas envolvida e subsidiada ali, né, e suportada pela gestão da unidade de saúde, que precisa também estar de acordo com essa meta. De que forma a meta será alcançada? A gente vai dar subsídios com a nota técnica, para quem não conhece a nota técnica ainda, a gente dá subsídios para que isso aconteça. O M é de mensurável. Então, qual que é o resultado que a gente espera com essa meta? Não adianta nada, de repente, a gente aplicar o processo, aplicar a nota técnica, se a gente não tiver mensuração disso. Quantos casos de hemorragia pós-parto vocês têm no serviço de vocês? Quantos casos de síndromes hipertensivas? E como é que foram os desfechos desses casos que vocês acompanharam? Eles foram adequados? Teve algum óbito? Tinha algo que poderia ter sido diferente? Então, levantar prontuários faz parte também disso. Considerar, colocar numa planilha, fazer levantamento de indicadores, né? Isso tudo é importante para a gente chegar a esse resultado com mais qualidade. A meta tem que ser atingível. Então, é possível alcançar essa meta sem comprometer a sua vida e a sua família? Então, na verdade, isso é uma pergunta que é geral, né? Que faz parte do método SMART. Mas para a gente, que é profissional de saúde, não vai mudar muita coisa, porque a gente está ali no nosso momento de trabalho. Você dispõe dos recursos e habilidades necessárias para alcançar essa meta? Isso é importante, porque é isso que a Secretaria está fazendo agora, provendo recursos para a gente, né? A Hebron também, como participação, ajudando a Secretaria de Estado da Saúde a prover isso, com educação continuada, com as caixas de hemorragia, por exemplo. Então, tudo isso a gente tende a oferecer a vocês para que tenha subsídios realmente para conduzir e executar essa meta de forma adequada. Relevante, como isso vai impactar positivamente ou negativamente? A gente já discutiu isso, não preciso nem discutir isso com vocês de novo. Isso realmente é importante agora? Eu pergunto a vocês, reduzir mortalidade materna é importante para você? Eu tenho certeza que a resposta foi sim para todos vocês. Então, isso é realmente importante e algo que é para ser feito para ontem. Quais os benefícios eu tenho ao alcançar essa meta? Então, é outra coisa para a gente pensar. Temporal. Quando eu preciso conseguir alcançar essa meta? Então, na verdade, quando a gente fala de redução de morte materna, a gente tem que ter um prazo o mais curto possível, né? É o mais breve possível. Quanto menos tempo a gente precisar para reduzir morte materna, é o nosso objetivo. Esse tempo, ele conta muito.
É óbvio, precisa de treinamento, vamos treinar as equipes, vamos fazer as caixas, vamos fazer as coisas, mas esse tempo tem que ser o mais curto possível. Eu e minha equipe temos condições de realizar no tempo previsto. Se não tiver, precisa de treinamento, precisa orientar essas equipes adequadamente. E aí, gente, eu trago outra informação para vocês, que é como colocar isso para a equipe, né? Então, esses são os 8 passos de Kotler para a gestão de mudanças. O que Kotler diz? Para a gente gerar uma mudança numa equipe, a gente precisa criar 8 situações, tá? Então, senso de urgência, formar alianças, criar visão, comunicar com outras pessoas, empoderar a base, estabelecer metas de curto prazo, manter um ritmo contínuo dessa mudança e incorporar, de fato, as mudanças nessa cultura organizacional. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles e já eu vou entrar na nota técnica propriamente dita. Mas eu acho que isso é extremamente importante, porque, como eu disse, não adianta ter um papel escrito se a gente não colocar isso em prática. Então, crie senso de urgência. Envolva as pessoas que irão participar dela, desde a alta administração, passando pelos profissionais de saúde, né? Então, a gente precisa envolver todo mundo da unidade de saúde. Não adianta só a liderança querer e não adianta só a ponta querer. Todo mundo tem que querer, tá? Todas as pessoas precisam compreender as razões da mudança e a importância de agir imediatamente. Então, ninguém vai mudar alguma coisa se ele disser assim, eu sempre fiz isso e deu certo. Você tem que botar em números e mostrar para ele que essa mudança ela é necessária, para que ele compreenda que aquela família, eventualmente buscar uma família que teve uma morte materna ali e mostrar o cenário daquela família desestruturada para esse profissional, se for o caso. Né? Então, acho que a gente tem que mostrar para essas pessoas, para os profissionais que são resistentes ainda, a importância de se mudar. Forme uma aliança poderosa. Identifique aqueles que podem servir como agentes da mudança. Então, qual é o cargo? Status, experiência no tema, reconhecimento geral, etc. Né? Então, na prática, a gente tem sempre que buscar, a gente sempre tem na equipe alguém que é mais engajado, alguém que topa a mudança mais facilmente. E começar por essas pessoas é um grande ponto, porque essas pessoas são grandes multiplicadoras. Elas vão disseminando conhecimento entre outras pessoas. E se forem serviços, por exemplo, que contam com residência médica, a gente sabe que fortalecer essas pessoas ensina os residentes e isso vai capacitando novos profissionais aptos a atuarem de forma oportuna e rápida na solução desses problemas. Crie uma visão da mudança. É preciso elaborar uma visão com os principais valores relacionados à mudança da forma altamente concisa e objetiva, permitindo que todos compreendam de forma rápida o que precisará ser feito no dia a dia para se adequar à nova situação. Então, temos a caixa ali de emergência. Como é que usa essa caixa? Né? Ler o checklist, entender como é que funciona o checklist, ver como funciona, de fato, o diagnóstico. Fiz esse diagnóstico, o que eu tenho que fazer agora? Se seguir o checklist ali, não tem erro. A situação vai ser mais adequadamente conduzida. Invista na comunicação. É fundamental direcionar esforços para que a visão da mudança seja devidamente comunicada nos diferentes níveis organizacionais, de forma a garantir seu aprendizado por todos do serviço de saúde. Então, isso tem que ser algo que não pode ser um cara, 2 caras ali da equipe. Tem que ser todo mundo, equipe de enfermagem, equipe médica, tem que estar todo mundo preparado e conhecer o que está sendo implementado. Porque não adianta nada. Eu tenho uma caixa também de emergência obstétrica ali, se ninguém nunca ouviu falar, se ninguém sabe utilizar, se ninguém foi treinado para isso. Então, tem que ser comunicado. E hoje, só voltando na comunicação, hoje a gente tem grupos de WhatsApp, às vezes do grupo, da equipe toda, que facilita essa comunicação. Acho que vale a pena inserir essas informações nesses grupos também. Empoderar toda a base. Certifique-se de que as barreiras humanas, técnicas e normativas sejam devidamente removidas para que as novas soluções possam ser abraçadas sem empecilhos. Então, o que é interessante? Ouvir quem está na ponta. O que você teve de empecilho até agora? Né? Por que você não conseguiu colocar isso em prática? Teve algum motivo? Qual foi esse motivo? Se teve um motivo, levar para a liderança para tentar melhorar realmente e quebrar essas barreiras que hoje impedem que isso seja colocado em prática. Criar metas de curto prazo. Então, vamos lá, vamos reduzir a metas atingíveis, né? De novo. Vamos tentar reduzir pelo menos 2 casos de morte materna na nossa unidade, aí, sei lá, por ano. Vai depender da estatística que cada serviço de saúde tem. Mas criar metas.
crie metas e incentivos para as equipes no curto prazo. Então, a gente percebeu que houve diminuição, valorizar a equipe, dar os parabéns, elogiar, né? Isso é importante também, dar esse feedback, mostrar que as mudanças que as pessoas estão assumindo para o serviço e para a vida delas está contribuindo, de fato, com o resultado final ali, esperado. Também diz respeito à priorização das iniciativas, né? Então, o que é mais importante agora? É reduzir mortalidade, né? Então, esse é o nosso foco principal. Depois que a gente reduz mortalidade, a gente vai melhorando a assistência e vai fazendo um ajuste fino de todas as outras etapas do processo. Mas se a gente já reduzir mortalidade, reduzir near miss, nossa, a gente já está com um grande ganho aí, já está vencendo bastantes etapas aí. E não diminuir o ritmo, né? As verdadeiras mudanças levam um certo tempo para serem totalmente absorvidas e as equipes precisam saber disso também. E ainda que os ganhos de curto prazo sejam atrativos no momento inicial, não perca o foco nas mudanças estruturais e mais profundas. Por quê? Para chegar num ponto em que essa mudança faz parte da cultura organizacional. Para chegar num ponto em que o funcionário ali que trabalha na unidade de saúde tenha consciência de que isso faz parte já intrínseco da unidade. Ele já entende que isso é cultura, isso faz parte do DNA do serviço de saúde. E o que a gente quer aqui, a gente está falando de Estado, mas a gente quer é do país todo, a gente quer do mundo todo, a gente tem que reduzir a mortalidade materna como um todo. E a iniciativa deve sempre partir da liderança, por meio do reforço constante quanto às expectativas no novo cenário. Então, a liderança ela tem um papel primordial, porque quem é líder é que vai conduzir todas as pessoas que estão na equipe. E aí, agora eu entro efetivamente na nota técnica e eu trago o objetivo da nota técnica, que é justamente criar processos que acelerem e facilitem a assistência às mulheres no ciclo gravídico puerperal que estivessem em situações de risco de morte, né? Então, o nosso objetivo foi exatamente esse. Quais são as principais causas de mortalidade materna? Com exceção de Covid, né, a gente fez ampliar bastante isso, mas eu estou considerando agora que a população obstétrica está sendo vacinada, então a gente vai reduzir essa mortalidade e nós vamos focar nos 3 pontos que são relativos à nota técnica, que é hipertensão, hemorragia pós-parto e sepse. Então, aqui vai ser um pouquinho mais pincelado sobre as principais causas de morte materna, começando pelas síndromes hipertensivas. A gente tem que lembrar que as urgências hipertensivas, a gente tem que fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia e pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, tem que identificar os sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia, tem que fazer o diagnóstico da eclâmpsia oportunamente, o diagnóstico de síndrome HELP, tem que saber os esquemas terapêuticos do sulfato de magnésio na prevenção e no tratamento da eclâmpsia, tem que saber manejar a crise hipertensiva e tem que saber conduzir as síndromes hipertensivas com sinais de gravidade. Então, qual que é a conduta ao diagnóstico na pré-eclâmpsia? Né? A gente sempre interna ou manda essa mulher para o hospital dia. Né? Essa mulher precisa de uma avaliação clínica e laboratorial, porque a gente vai fazer uma avaliação tanto fetal quanto materna. Então, a gente faz monitorização da pressão arterial, sintomas de iminência de eclâmpsia, analisa se tem alguma coisa nesse sentido, avaliação da vitalidade fetal. Além disso, a gente colhe alguns exames, como hemograma, enzimas hepáticas e função renal, para avaliar se essa paciente já tem ou não diagnóstico de síndrome HELP. E aí a gente determina, essa mulher tem sinais de gravidade ou não tem sinais de gravidade. Essa mulher pode ser liberada ou pode ser, ou deverá ser internada de fato no hospital. E aí, quem que a gente interna nesses casos? As pacientes que têm um quadro de iminência de eclâmpsia, né? Então tem cefaleia, fosfenas ou escotomas, epigastralgia, pacientes que têm quadro de eclâmpsia, síndrome HELP, uma pressão arterial maior ou igual a 160/110 persistente, então a gente aferiu após 15 minutos. Essa pressão persistiu, essa mulher deve ser internada, né? Então essa paciente, todos esses grupos merecem sulfato de magnésio nesse primeiro momento e são observadas. Mas a gente também deve internar paciente que tem insuficiência renal, que tem oligúria, que tem edema agudo de pulmão ou infarto agudo do miocárdio, que tem alterações da vitalidade fetal, tá? Então, essas são os pacientes que merecem internação. E aí, a caixa de emergência hipertensiva, o que ela contempla? Tem isso escrito na nota técnica, gente, é bem bonitinho e bem tranquilo. Então, a gente tem tudo que precisa estar nessa caixa. Inclusive, se vocês olharem aqui, vou até colocar um apontador aqui,
tem um checklist. Esse checklist está na nota técnica. Como é que funciona esse checklist? A gente vai checando todas as etapas do processo e na condução da assistência a essas mulheres. Tá? Então, diagnosticou pré-eclâmpsia, tem ali o checklist do que fazer. Tá? Além disso, tem o kit de avaliação laboratorial, né? Então a gente já fica dentro dessa caixa também. Essa paciente entrou, a gente já coleta os exames. Então, essa é a caixa de emergência hipertensiva. A gente sugere chamar de código laranja, tá? E dentro dessa caixa vai todos os itens que eu citei ali anteriormente naquela tabela. E esse é o checklist. Então, vocês vejam, a gente pede ajuda, faz uma avaliação inicial, tem as medidas gerais. Eu não vou passar um por um, porque isso está na nota técnica e é bem acessível para todos vocês. A gente faz proteção do sistema nervoso central com sulfato de magnésio, tem as doses aqui bonitinhas. Aqui também as outras doses, porque a gente tem dois esquemas, né, o de Pritchard e o de Zussman. O Pritchard, tanto faz usar ou um ou outro. Em geral, se a gente precisa transferir a paciente, a gente opta pelo esquema de Pritchard, que a gente faz uma dose endovenosa e depois intramuscular, né, logo no ataque ali, e depois a gente faz só doses intramusculares. Então, isso facilita o transporte, não precisa de uma mulher com uma bomba de fusão, né, ser transferida, que utiliza no esquema de Zussman, tá? As drogas de controle da crise hipertensiva, então a gente vai pensar aí numa emergência, pressão acima de 160 por 110, deve fazer ou hidralazina ou nifedipina. A gente coleta os exames e discute o segmento clínico dessa gestante. Se está no serviço onde tem capacidade de dar assistência a essa gestante, maravilha. Se não, a gente tem que transferir essa mulher. Tá certo? Isso tudo tem no checklist também. Em relação à sepse, a gente faz o diagnóstico. O diagnóstico de sepse, ele é clínico, ele é completamente clínico, e hoje a gente tem o que a gente chama de quick SOFA, tá? Que seria uma triagem de sepse em gestantes e puérperas, até uma semana pós-parto. Para a triagem, a gente usa a pressão sistólica, a frequência respiratória e a alteração do estado de consciência. E pontua baseado nesses valores aqui. Se a gente tiver um resultado maior ou igual a 2, a gente tem um quadro de suspeita de sepse. E se a gente tem um quadro de suspeita de sepse, a gente passa por uma próxima etapa, que é a confirmação de sepse, tá? Que a gente faz o SOFA propriamente dito. Então, a gente faz mais coisas para a investigação, para a confirmação do diagnóstico de sepse. Tá? Então, a gente utiliza todas essas etapas aqui, coleta exames laboratoriais, vê a pressão arterial, nível de consciência, creatinina, tudo direitinho. E pontua. Se essa pontuação for maior ou igual a 2, confirma-se sepse. Tá certo? E o choque séptico, a gente tem um diagnóstico um pouquinho além, né? Obviamente. A gente tem os critérios clínicos de sepse, que eu acabei de falar para vocês, mas aí também a gente tem uma paciente que, apesar de reanimação hídrica adequada, necessita de drogas vasoativas para manter uma pressão arterial média maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio. E se tiver o lactato maior ou igual a 2 também milimol por litro. Lembrar que no tratamento de sepse, a gente tem que fazer um antibiótico na primeira hora, isso é mandatório. Toda paciente com suspeita e diagnóstico ali de sepse tem que fazer antibiótico na primeira hora, porque é o antibiótico que vai fazer melhorar o prognóstico dessas mulheres. Aqui e lá na nota técnica também, a gente tem uma tabela baseado no que é, de onde essa sepse surgiu, né? De onde essa sepse veio. Baseado nisso, a gente tem os melhores esquemas antibióticos para serem introduzidos. É claro que a gente vai coletar hemocultura antes de iniciar o antibiótico? Vai, maravilha. Mas a gente já começa o tratamento baseado no que a gente tem de informação. Existe esse fluxograma também na nota técnica, tá? É um fluxograma bem simples também, que a gente reconhece, faz o diagnóstico de sepse, a gente ressuscita, a gente vê a resposta, né, e reavalia, tá bom? Então, a gente vai fazendo isso o tempo inteiro e a gente vai interna essa paciente em UTI para acompanhamento. E a caixa de sepse também tem um checklist, né? Então, tem os itens que vão na caixa, que inclui um checklist, que também está aí, que é o anexo 3 da nota técnica. Tem os tubos para coleta de exames. Essa é a caixa, a gente orienta a chamar de código amarelo, tá? Para sepse. É uma forma fácil de lembrar. E aí tem todos os itens que são necessários no atendimento da mulher com sepse.
No checklist, a gente tem a avaliação inicial, as medidas gerais de ressuscitação, o tratamento da infecção, então colhe hemoculturas, envia material da ferida cirúrgica para a cultura, né? A gente faz identificação e tratamento do choque, se tiver choque séptico, faz uma organização da equipe e comunicação. Então, a gente faz tudo adequadamente após essa desse primeiro atendimento a essa mulher. Na hemorragia pós-parto, a gente tem que lembrar das medidas preventivas. Então, antes de tudo, lembrar que a gente tem 10% de mulheres que vão evoluir para hemorragia pós-parto, ainda que de forma leve, né? Então, é um percentual muito alto. Então, as medidas preventivas, elas são extremamente importantes. Então, o manejo ativo do terceiro período, ele é fundamental para a prevenção da hemorragia pós-parto propriamente dita. Lembrar que a gente utiliza 10 unidades de ocitocina intramuscular. A gente pode considerar também a ocitocina mais 600 microgramas de misoprostol em pacientes que tiverem alto risco, né, de hemorragia pós-parto. Eu vou até trazer uma discussão ao final dessa parte de hemorragia, porque a gente sabe que a ocitocina está querendo faltar aí no mercado, e a gente precisa discutir também como antever esse problema e tentar resolver a situação. No caso da cesariana, a gente pode usar o esquema endovenoso, que a gente utiliza a regra dos 3. A gente faz 3 unidades de ocitocina, avalia a contração uterina, repete em 3 minutos se não tiver contraído. A gente tem a possibilidade de fazer até 3 doses. Qual que é a desvantagem? A gente tem que fazer uma manutenção com 3 unidades hora por 4 horas. Então, se a gente fizer ocitocina endovenosa para prevenção, a gente tem que fazer ocitocina durante 4 horas, pelo menos. Tração controlada do cordão, então isso é preconizado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, né? A gente orienta que, se tiver uma equipe capacitada na tração controlada do cordão, ela deve ser feita. Claro que após discussão com a mãe, respeitando o protagonismo e o desejo da mulher. Tem mulher que, mesmo sabendo das informações, não vai querer que seja feita a tração, vai esperar a dectação espontânea, e a gente vai respeitar o desejo da paciente, tá? Vigilância, massagem uterina, né? Então a gente fica ali por pelo menos 2 horas avaliando aquele útero a cada 15 minutos e ver se esse útero está realmente contraído, se tem algum sangramento importante. E aí uma pergunta que sempre fazem: posso fazer um clampeamento tardio do cordão? Isso vai ter algum prejuízo em relação à hemorragia pós-parto? Não tem problema, a gente deve e preconiza realmente que o clampeamento tardio do cordão seja realizado nas situações em que há possibilidade, né? Se não for um recém-nascido deprimido, se não for um recém-nascido muito restrito, se não tiver outras situações em que haja uma contraindicação ao clampeamento tardio do cordão, ele deve ser feito. E lembrar que, quando a gente está falando de prevenção, a gente tem uma pessoinha super importante, que é o acompanhante, né? Lembrar que o acompanhante, ele tem um papel fundamental na detecção do sangramento. Então, a gente pede, enquanto a gente não está presente com a paciente, que ele também observe o sangramento para a gente, e se ele achar que está aumentado, que ele chame a equipe de saúde para avaliação. Agora, e se essa mulher continua sangrando? Fizemos as medidas preventivas e ela continuou sangrando. Aí a gente vai ter um quadro de hemorragia pós-parto. E o quadro de hemorragia pós-parto, a gente tem como definição uma perda sanguínea cumulativa pós-parto maior ou igual a 500 mililitros se for vaginal, ou maior ou igual a 1.000 mililitros se for cesariana. Mas a gente também tem outras definições. Qualquer perda de sangue capaz de causar instabilidade hemodinâmica. Então, essa mulher começou a diminuir aí os sinais vitais, né? Aumentar a frequência, perdão, diminuir não, aumentar a frequência cardíaca, diminuir a pressão arterial. Essa mulher está com quadro de instabilidade hemodinâmica. Então, nesse caso, a gente já considera, independente do volume de sangue perdido, a gente já considera como uma hemorragia pós-parto. Ou uma perda de sangue cumulativa maior ou igual a 1.000 mililitros em 24 horas, após qualquer tipo de parto. Então, se em 24 horas ela sangrar mais de 1 litro, a gente vai considerar, independente se seja parto vaginal ou cesariano. E também a gente pode utilizar o índice de choque, em que a gente avalia a frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica, e se esse resultado for maior ou igual a 0,9, a gente tem uma alta possibilidade de transfusão maciça. Então, nesse momento, se vocês olharem aqui, para ter esse resultado de 0,9, a gente vai ter que ter uma frequência cardíaca que vai estar praticamente acima do valor da pressão arterial sistólica, né? Se aqui fosse 1, a gente teria uma frequência cardíaca igualzinha à arterial sistólica. Então, por exemplo, se a frequência cardíaca fosse 100 e aqui fosse 100, ia dar um número de 1 aqui, que para a gente também já nos chamaria a atenção. Tá bom?
E lembrando que, se houver um índice de choque maior ou igual a 0,9, já deve fazer a prova cruzada, já deve solicitar reserva, porque essa mulher tem grandes chances de precisar de transfusão. Se, eventualmente, você conseguiu controlar, controlou o sítio do sangramento ali, fez volume e essa paciente melhorou, beleza, não vai precisar transfundir, mas essa paciente merece continuar em observação e a reserva dela já está feita, caso ela volte a sangrar. Lembrar que existe a hora de ouro na hemorragia pós-parto, então a sobrevida ela cai de forma bastante importante à medida que vai passando o tempo. Então, praticamente falando, até a primeira hora pós o início do choque hemorrágico, a gente já tem que ter finalizado praticamente todas as situações e toda a cascata de condutas que isso nos leva a fazer após um diagnóstico de hemorragia pós-parto. Tá? Então, no máximo, 1 hora a gente tem que estar finalizando. Porque se a gente for considerar aqui, cada tempo que passa, a sobrevida materna cai muito. A gente deve evitar a tríade letal do choque hipovolêmico. Isso aqui é até interessante, porque agora já tem se dito na literatura também do diamante letal do choque hipovolêmico. Né? Eu trago a tríade letal porque é o que está ainda na OMS, mas a gente já tem lido outras coisas nesse sentido. Então, a gente vê que o sangramento ativo ele leva a um quadro de coagulopatia, né, a hipotermia e a acidose. E essa é a tríade letal. Hoje, eles falam em hipocalcemia também. Tá? Então, seria o quarto do diamante, do diamante letal do choque hipovolêmico. Tá? Então, é isso que a gente tem que prevenir. Coagulopatia a gente previne controlando o sangramento e não infundindo também muito cristalóide, porque se a gente infunde excessivo cristalóide, a gente dilui os fatores de coagulação e faz com que haja piora da coagulopatia. Hipotermia, lembrar, se a gente tiver a oportunidade de fazer soro aquecido, é melhor, né? Cobrir essa paciente, colocar uma manta térmica. E a acidose, obviamente, se a gente manter essa paciente oxigenada e perfundida, a gente melhora também esse quadro de acidose. Então, como medidas gerais para os casos de hemorragia pós-parto, sempre pedir ajuda. Toda situação de emergência demanda um pedido de ajuda. Tá? Então, peça ajuda e comece a instituir o tratamento. Então, massagem uterina e compressão, prevenir a hipotermia com manta térmica, cobertor, passar o soro mais aquecido, colocar o oxigênio por máscara a 8 a 10 litros por minuto, pegar 2 acessos calibrosos de álcool 14 ou 16, tá? E aproveitar para coletar os exames, que seriam hemograma, coagulograma, ionograma, prova cruzada e fibrinogênio, nos lugares em que a gente tem isso disponível. A gente sabe que o fibrinogênio não está disponível em todos os lugares. E para os casos mais graves, considerar também a coleta de lactato e gasometria, tá? Para ter, inclusive, um comparativo na hora que essa paciente começar a melhorar ou até piorar, que isso pode eventualmente acontecer. Soro fisiológico, rinker, lactato aquecidos. Em geral, a gente preconiza até 1.500 mililitros, tá? Porque após isso, estourando aí, gente, 2 litros, tá? Porque após isso a gente começa a diluir muito os fatores de coagulação e pode piorar ainda mais o quadro de coagulopatia. Lembrar que a gente deve utilizar também uterotônicos, principalmente considerando que a principal causa de hemorragia pós-parto é a atonia uterina. Sonda vesical de demora, como todo quadro de emergência, avaliação de sinais clínicos e sinais vitais. Então, a todo momento, a gente reavalia, recalcula o índice de choque para ver se essa paciente está melhorando ou não e se a gente precisa instituir outras medidas para a melhora dessa paciente. E lembrar que não adianta nada a gente fazer medidas gerais se a gente não souber o motivo do sangramento. De onde vem esse sangramento? Se a gente não estancar a hemorragia do ponto onde sangra, a gente não vai melhorar essa paciente. Então, a gente deve instituir o tratamento específico baseado na causa do sangramento. Então, ET de tônus é uma atonia uterina, o útero não se contraiu, que responde por 70% dos casos. É trajeto, trauma, que responde por 19% dos casos. É tecido, restos, 10% dos casos. Ou é trombina, essa paciente tem uma coagulopatia já que a gente não sabia, ou que eventualmente ela tinha uma história de sangramentos aumentados quando se machucava ou quando menstruava, né? Então, será que ela tem alguma coagulopatia? Então, tudo isso deve ser levantado como hipóteses para a gente fazer o tratamento específico ao motivo do sangramento. Lembrando que o controle precoce do ciclo de sangramento é a medida mais eficaz no tratamento da hemorragia pós-parto. Atonia uterina, só falando agora especificamente da atonia,
porque 70% dos casos estão relacionados à atonia, e ele é o quadro mais complexo em termos de passos a serem dados, né? Lembrar que sempre que a gente está diante de um quadro de atonia, a gente tem 4 medicações principais. O ácido tranexâmico, ele entra imediatamente com a ocitocina. A ocitocina aqui, ela entra de forma endovenosa, a gente faz 5 unidades de ocitocina ali em 10 minutinhos, né, que seria um ataque de ocitocina, e na sequência a gente faz uma diluição de 20 a 40 unidades em 500 ml de soro e faz correr a 250 ml hora. O derivado de ergo a gente faz intramuscular, no Brasil o que a gente tem é intramuscular, a gente não tem endovenoso. Lembrar que os inícios de ação são esses aqui, né? Então a ocitocina endovenosa em 1 minuto ela já começa a atuar. O derivado de ergo ele atua em 2 a 5 minutos. Lembrar que ele não pode ser utilizado em pacientes com síndromes hipertensivas, tá? E o misoprostol, que via oral não é preconizado no Brasil, tá? A gente faz via retal, que tem um período de latência ali para início de ação de 15 a 20 minutinhos. Como é que a gente aborda, então, a atonia uterina, né? A hemorragia pós-parto por atonia uterina? Então, a gente faz uma massagem uterina bimanual, uma manobra que a gente chama de manobra de Hamilton. A gente entra com ácido tranexâmico e ocitocina ao mesmo tempo. Essas são as dosagens, não vou falar de novo, tá? Mas está aqui na tela para vocês. A metilergometrina, que é o derivado do ergo, que a gente não utiliza em quadros hipertensivos. O misoprostol, que a gente faz via retal, 800 microgramas. Se não houver resposta com as medidas medicamentosas, a gente passa para uma próxima fase. É uma fase ainda não cirúrgica, que a gente tem como opção o traje anti-choque não pneumático, que é uma vestimenta de neoprene que faz compressão no corpo dessa mulher e joga o sangue que está nos membros inferiores para a parte superior do corpo dessa mulher. O traje anti-choque não pneumático ele é muito útil em transferências. Então, imaginem uma mulher que precisa ser estabilizada hemodinamicamente por uma transferência, o traje anti-choque ajuda bastante nessa situação. E o balão de tamponamento intrauterino, existe o balão comprado, mas também existe o balão que a gente pode produzir com preservativo, que a gente introduz intraútero e faz uma compressão dos vasos para tentar estancar o sangramento. Se não houver resposta com essas medidas, aí a gente tem que pensar numa cirurgia. Se essa paciente já estiver aberta, a gente passa as próximas etapas ali dentro da cirurgia, né? Se for uma paciente em cesariana. Se não estiver, a gente vai ter que pensar na laparotomia, em fazer a cirurgia nessa paciente, para a gente passar para as próximas etapas, que seriam suturas compressivas, ligaduras vasculares, a esterectomia e a cirurgia de controle de danos, no pior dos cenários. Então, só lembrando aqui um resuminho dos 4 T's, como todo eu foquei mais na anatomia por responder por 70% dos casos, mas em todos os casos a gente identifica fatores de risco, faz medidas de prevenção, que foram aquelas que eu já falei no comecinho ali. Se não para de sangrar, a gente faz o diagnóstico da hemorragia pós-parto, define qual é a causa do sangramento, os 4 T's, e aí a gente observa, é tônus, é atonia uterina? Então, a gente vai utilizar a massagem, vai fazer a massagem, a manobra de Hamilton, mais os uterotônicos e o ácido tranexâmico, né? Se não resolveu, a gente cogita ali o balão de tamponamento e o traje anti-choque não pneumático para transferência. E, em último caso, a cirurgia e até controle de danos. Se for trauma, então se essa paciente tem, por exemplo, uma inversão uterina, uma rotura uterina, lacerações de trajeto, né, do canal de parto, a gente vai explorar e descobrir qual é o trauma e vai fazer a correção do que for, né? Então, é uma inversão, vou corrigir a inversão, manobra de táxi. É laceração, vou fazer sutura de lacerações, vou drenar hematomas. É tecido, então tem resto placentário, né? Sobrou alguma coisa? É um acretismo ou foi só uma retenção placentária? Tudo isso muda, né? Se for restos placentários, se for só uma retenção placentária, a gente faz uma curagem e curetagem. Se for um acretismo, em geral, a conduta preconizada é a esterectomia. A gente quase não utiliza a conduta conservadora para essas mulheres, a não ser que seja um acretismo focal, alguma coisa pequena, mas, no geral, a conduta para acretismo placentário é a esterectomia. A trombina é coagulopatia? Então, essa mulher tem um distúrbio de coagulação, ela vai ter uma história, né, história de sangramentos, mas no laboratório alterado, ela vai ter uma coagulopatia diagnosticada laboratorialmente. Nesse caso, a gente vai transfundir hemocomponentes e hemoderivados para compensar essa paciente. Lembrando que toda vez que a gente tem um quadro de hemorragia pós-parto, a gente tem que fazer os cuidados iniciais pós-hemorragia. Como é que fica o sequenciamento do atendimento na hemorragia pós-parto, então?
Então, a ressuscitação, monitoramento, investigação e tratamento devem ocorrer simultaneamente, tá? A gente chama ajuda, uma equipe multidisciplinar, comunica paciente. A gravidade da perda volêmica, a gente estima isso, né? Avalia sinais clínicos, calcula o índice de choque ou o grau de choque, estima qual foi a perda sanguínea, coleta os exames, hemograma, prova cruzada, coagulograma, fibrinogênio. A gente oxigena adequadamente essa paciente, então faz 2 acessos calibrosos, infunde racionalmente cristalóide aquecido para prevenir hipotermia, usa oxigênio por máscara facial, faz sondagem vesical de demora, previne hipotermia. E a gente descobre a causa do sangramento, né? Então, qual dos 4 T's que é o caso dessa paciente? E a gente faz o tratamento específico. Não há forma de controlar e de compensar essa paciente se a gente não fizer o tratamento específico. Combinado? E qual que é a caixa de hemorragia pós-parto? Então, a gente tem aqui o kit de emergência, né, que seria a caixa. Lembrar que isso é um questionamento que sempre nos fazem. Misoprostol fica na caixa? Fica na caixa, tá? Por mais controlada que seja a medicação, para a caixa, para o kit de emergência de hemorragia pós-parto, o misoprostol tem que estar na caixa. Quanto? 4 comprimidos, porque a dosagem é de 800 microgramas via retal. Certo? Então, aqui tem a caixa do código vermelho, né? Essas são as caixas que a Hebron tem disponibilizado para alguns hospitais. Coloquei aqui para vocês conhecerem também, que eventualmente algum dos serviços de saúde de vocês vai receber uma caixinha como essa, né? Eles estão apoiando bastante essa causa na parte de prevenção da morte materna por hemorragia. E o checklist que a gente tem é esse aqui. Então, a gente pede ajuda, a gente faz as medidas gerais, que foram todas as medidas que eu já discuti. Esse checklist, gente, a gente vai marcando mesmo. É um checklist bem fácil de conduzir, tá bom? Controle da volemia, reposição volêmica, a gente determina qual o motivo do sangramento e faz o tratamento específico, né? E depois, se tiver atonia, né, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter um foco ali, porque essa paciente pode apresentar novo sangramento, tá certo? A gente faz uma avaliação pós-abordagem inicial e manda essa paciente para a UTI de acordo com a gravidade. Foi uma hemorragia pós-parto leve, dá para acompanhá-la agora numa RPA, né, por 2 horas, 3 horas ali, depois em prolongamento conjunto? Até dá, a depender do caso, tá? Então, a gente sabe que vaga de UTI não está sobrando por aí, então, eventualmente, uma paciente ou outra, a gente vai ter que mandar para a UTI, mas boa parte delas, após compensada, fica bem e pode ir para prolongamento conjunto. E aí eu trago uma pergunta que é para a gente discutir nesse fórum, aproveitar que tem bastante gente aqui junto, e eu particularmente, estou super preocupado com essa situação da ocitocina, que a gente perdeu aí um fabricante, né? Já não está distribuindo mais ocitocina, o fabricante que sobrou não tá dando, talvez não dê conta aí nos próximos meses de suprir as necessidades de todos os serviços de saúde, e eu trago essa questão para vocês. Será que nesse momento em que a ocitocina está correndo o risco de faltar, será que vale a pena a gente considerar o uso de misoprostol como profilaxia da hemorragia pós-parto? A gente sabe que misoprostol tem bastante no Ministério da Saúde, na Secretaria de Estado da Saúde, a gente sabe que tem bastante medicação. Será que a gente poderia considerar isso? Gostaria que a professora Rossana e todos os que estão assistindo aí pudessem opinar também a esse respeito, né? Da gente fazer 600 microgramas, que é o que é preconizado, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Então, quando a gente olha aqui, esse fluxograma está em inglês, mas essa pergunta aqui, ó, a ocitocina está disponível? Se ela não estiver disponível, a gente tem uma dessas 4 opções. A carbetocina, a gente sabe que não é disponível aqui no Brasil, ela é cara também, então não é algo que a gente considere. O problema dos derivados de ergo é que eles não podem ser utilizados nas síndromes hipertensivas, então a gente fica amarrado nele, né? Então, o que sobra para a gente é o misoprostol se a ocitocina não estiver disponível. Porque qual que é meu pensamento aqui? Meu pensamento é, se faltar ocitocina, a gente vai perder a ocitocina também para condução de trabalho de parto, né? Para melhora de distocia funcional, enfim, para condução de trabalho de parto, mas também para tratamento de hemorragia pós-parto, que é extremamente essencial. A gente entrar com ocitocina endovenosa para essas pacientes de tratamento de hemorragia pós-parto. Então, como profilaxia, será que não daria para a gente considerar, em vez das 10 unidades de ocitocina intramuscular, da gente considerar o misoprostol? Trago essa pergunta para a gente discutir aqui no fórum, tá? E eu trago também algumas perguntas de gestão, para que vocês da liderança possam responder também. Seu hospital já adotou as caixas?
Se já adotou, a equipe está informada dessas caixas? Se está informada, sabe como utilizá-las? Se sabe utilizá-las, houve mudança nos indicadores? Se não houve mudança, o processo foi revisto? Então, essas são algumas perguntas que eu trago para vocês, porque se a cada etapa que a gente institui, a gente tem que fazer avaliação, gente. Porque a gente tem que corrigir as falhas que estão ocorrendo aí na implementação de um processo como esse. Então, se não houve mudança, se não houve melhora na assistência, a gente precisa ver se o processo foi revisto. Às vezes você pode falar, não, mas o meu hospital já fazia desse jeito, já tinha caixa, então, eventualmente, você não vai ter melhora realmente, porque você já fazia o melhor dos cenários, né? Então, esse é um ponto também a se considerar, obviamente. E aí eu finalizo a aula dizendo o seguinte, que a qualidade começa com a intenção que é determinada pela alta administração. Alta administração, Ministério da Saúde, Secretaria do Estado da Saúde, e em cada unidade da saúde, essa alta administração também tem que ter consciência da necessidade de mudarmos esses indicadores e reduzir a mortalidade materna. E lembrar que um processo ruim vencerá seu melhor colaborador sempre. Então, se a gente não tiver os recursos disponíveis, se a infraestrutura for inadequada, se as equipes não estiverem treinadas, a gente sempre será vencido e vai, eventualmente, perder mais uma mulher. Então, agradeço a todos, deixo o meu contato, estou aberto a perguntas e abro também para a gente poder discutir aí sobre as perguntinhas que eu fiz e deixo vocês também para contribuírem alguma coisa aí. Doutor Fabiano, muito obrigada. Eu vou parar aqui. Muito obrigada, excelente sua apresentação. Ficaríamos aqui a tarde toda te ouvindo. Tem algumas pessoas com a mão levantada, eu vou só... E aí tenho duas questões que eu anotei. A primeira foi da Patrícia, ela pergunta, doutor, como agir em situação que a enfermeira sabe o protocolo da caixa de HPP e a equipe de residência não aceita quando falamos que o protocolo não está sendo realizado corretamente? Bom, é aquilo que eu disse, a gente precisa envolver essa equipe e tentar fazer que eles entendam a necessidade realmente de implementar essas mudanças, gente. Até mostrar que eles não estão agindo com as melhores práticas da obstetrícia, né? Assim, ainda mais como residentes, eles estão ali no momento de aprendizado. Se já, desde esse momento, eles têm resistência, gente, vamos repensar aí, né? A gente precisa de uma orientação adequada desses meninos em formação, com certeza. E aí eu gostaria de pedir autorização para complementar a fala do Dr. Fabiano, que o gestor precisa estar envolvido desde o início do processo, para tudo que se for começar, o gestor precisa estar ciente de acordo com tudo que vai fazer. Então, nós, do grupo de enfrentamento, a gente sempre começa abordando o gestor, apresentando quais são as possibilidades de apoio a partir de uma documentação, com embasamento científico, né? Não é nada, não tem achismo nenhum, é tudo comprovado cientificamente. Então, acho que o processo é esse. Se o gestor estiver envolvido, com certeza será mais fácil. Doutora Rossana, quer complementar? Acho que o Fabiano colocou uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro, né? Não dá, e às vezes é um erro que é feito de um lado ou de outro, a gente tem que envolver todo mundo, né? A enfermagem, os médicos, os residentes, a gente tem que trabalhar todo mundo junto com o mesmo objetivo. Às vezes um erro que a gente comete como gestor é ou chamar só os médicos para fazer uma proposta, ou chamar só a enfermagem para fazer uma proposta. Porque aí você vai ter um grupo querendo implementar e um grupo jogando contra para não ser implementado. Então, o que a gente tem que colocar é que o que está em jogo é a segurança do paciente e a gente está reduzindo as chances de ter um desfecho ruim. E começar a discutir um pouco também os casos que não tiveram resultado bom, né? Sejam ele um caso de near miss, né? Que é uma quase desfecho de morte materna, ou mesmo os casos de morte materna. Acho que o maior desafio que a gente tem nos hospitais é a falta de horizontalidade.
né? Hoje, os nossos hospitais, as nossas maternidades, eles estão desenhados de uma forma que a pessoa vai lá, dá um plantão e volta na outra semana. Então, essa falta de horizontalidade faz com que as pessoas deixem de olhar para o todo. E aí a equipe da enfermagem tem uma importância enorme, porque elas estão presentes no hospital por mais períodos, né? Então, elas, mesmo fazendo 12 por 36, elas vão estar mais frequentemente no hospital do que o pessoal médico. Mas o desafio é envolver todo mundo. Se a gente não envolver todo mundo, a gente sempre vai ter gente jogando contra. Obrigada, doutora Rossana. A Marisa, coordenadora da saúde da mulher, está aqui conosco também. Você quer complementar, Marisa? Boa tarde a todos. Parabéns, doutor Fabiano. Bem feliz aí com esse primeiro fórum, né? Já abordando aí um assunto tão importante para a gente. E aí eu chego aqui com um apelo. Nós tivemos já o ano passado uma dificuldade com a ocitocina, e eu conclamo que eu estou vendo aqui que está aí doutor Fabiano, doutora Rossana, doutora Suê, doutora Rosiane, entre outros, né? Conclamo vocês aí para que a gente defina algumas questões para que a gente possa orientar os hospitais, porque no final do ano foi muito difícil e crítica a situação, e aí se fez um remanejamento de material e conseguimos superar. Mas agora, acredito eu, né, doutor Fabiano, que se essa questão continuar, a gente vai ter falta de oxitocina e isso não dá. Então, acho que vocês poderiam, enquanto academia, aí, fazer uma orientação para que a gente possa divulgar pelo Estado e oferecer segurança, né, para essas pessoas que estão aí na ponta. Mas parabéns, viu, Adriana? Fórum maravilhoso e parabéns aí a todos envolvidos. É isso, gente. Obrigada, Marisa. Antes de passar essa questão da ocitocina, doutor Fabiano, tem 3 perguntas da doutora Carla Zenha. A primeira, ela traz, na verdade aqui não é pergunta, é uma afirmativa. Não somente a equipe de residentes, mas a equipe médica não aceita muito bem novos protocolos, principalmente se for implementado pela enfermagem. Aí ela traz agora uma pergunta. Deixa eu só me achar aqui, doutor, porque é muita coisa. Podemos utilizar... Já vou só falando, é que a implementação não deve ser pela enfermagem, né, gente? A implementação ela tem que ser da alta liderança, né, do hospital. E isso tem que vir de cima, não é a enfermagem que implementa. É a alta liderança que chega para, a partir de hoje, esse protocolo do hospital deve ser seguido. E a enfermagem é mais uma equipe que vai cumprir o protocolo, mas o médico tem que se enquadrar também nesse quesito. E aí ela traz Pode falar, Desculpa. Podemos utilizar a caixa de HPP com as devidas adequações para os casos de hemorragias por abortamento e gravidez ectópica? Claro que pode, com certeza, né? A gente pode utilizar, sim, a caixa de hemorragia para todos os tipos de hemorragia. É claro que ela vai contemplar mais os casos de hemorragia pós-parto, mas se eventualmente precisar de alguma coisa ali, é o que tiver mais rápido acesso, né, gente? A gente tem que controlar a hemorragia. É isso aí. Ela complementa a pergunta anterior, dizendo que ela tem vários tipos de casos como esses, no caso das hemorragias por abortamento ectópicas, e nestes casos o uso do ácido tranexâmico é primordial? Olha, eu não sei, vocês podem até me complementar aí. Eu nunca vi uma coisa específica falando do ácido tranexâmico nesse caso. Mas eu entendo que todo caso de hemorragia não controlada, a primeira coisa, se fez a curetagem ou fez a aspiração manual intraútero ali e a paciente continua sangrando, será que ainda existe resto? Essa é uma primeira pergunta que a gente tem que fazer. E se ainda existe, eventualmente eu consideraria sim o ácido tranexâmico, porque ele é um estabilizador do coágulo e pode com certeza contribuir aí no controle da hemorragia. Obrigada, Alguma doutor. consideração, professores Rosiane, Rossana, Zoe? Esse assunto não, Fabiana. Eu queria falar um pouquinho depois da ocitocina, se vocês puderem,
na hora de me chamar, eu gostaria de falar. Tá bom. Você vai complementar alguma coisa, doutora Rossana, sobre essa questão? Então, passamos a palavra à senhora, doutora Rosiane Matter, por favor. Então, baseados, eu acho que a Rosana também está sabendo disso, a você também, né, preocupados com a questão da citocina. A SOGESP se manifestou, né, falando numa proposta de uma mudança, e a gente conversou também com o professor Braga, do Ministério da Saúde, sobre o desespero frente à possibilidade de uma falta desse medicamento. E ele, acho que tem ajudado bastante a gente da obstetrícia, ele marcou uma reunião com o laboratório que será o único produtor de ocitocina, né? Nesse dia a Rosana estava com problema e não pôde entrar, mas eu entrei, e houve uma promessa desse laboratório que eles vão aumentar a produção e entregar em março. Então, a partir de março, vai estar com produção para o Brasil, né? Então, a gente tinha feito um levantamento e a maioria dos hospitais que a gente conseguiu levantar ia ter um volume de ocitocina que ia dar para umas 8 semanas, 6 a 8 semanas. Então, eu acho que vai acabar não faltando, né? Eu acho que, assim, é lógico que a gente tem que estar bem em cima, acho que eles sentiram bem a pressão do Ministério, da SOGESP, né, dos GOs, né, que ficamos muito realmente preocupados, porque o duro é que, né, segundo o Ministério, também tem compra de outros medicamentos, nem do MISO, que vão dar conta. Se a gente for para um outro lado, vai faltar também nesse outro lado. Mas eu acho que vai acabar dando certo. Obrigada, doutora Rosiane. Antes de passar a palavra para Rosana Araújo, tem uma continuidade em relação à ocitocina. A Bruna pergunta, com relação à ocitocina, em caso de falta total no mercado, o que poderíamos utilizar para indução de parto? Estamos lascados, né? A gente não tem, gente. Para amadurecimento de colo, né? Para preparo de colo, a gente vai usar o misoprostol, mas assim, para indução de colos favoráveis, vai ficar bastante complicado, né? A gente não tem, infelizmente. Eu acho que a gente vai ficar a gente vai acabar tendo que usar misoprostol como se fosse para indução, né? Só que aí nós vamos ter muito mais sofrimento fetal e vamos explodir de taxa de cesárea. E lembrar que, assim, vamos ter distorcia funcional que não vai corrigir e vai virar cesárea, porque o misoprostol, se você já tem contrações, você não deve colocar outro. Então, eu acho que o maior risco que a gente vai correr não é tanto para indução, né? Que se a paciente tiver sem contração nenhuma, eu usar um misoprostol e ela passar a ter contrações, eu paro o misoprostol, mas não deixar em lugar nenhum que pacientes com contração uterina recebam doses de misoprostol, porque aí a gente vai acabar tendo ruptura uterina e tendo mais complicação. Então, eu acho que assim, o grande desafio para todos os lugares é a gente começar, sim, mesmo com essa promessa de que a gente vai ter a normalização do estoque, pensar em planos alternativos de usar o misoprostol neste momento. E aí até uma pergunta que é uma dúvida muito grande que eu tenho, o pessoal da Hebron pode falar muito melhor, né? Se a Hebron tem uma produção que aguentaria suprir essa deficiência de ocitocina. Porque é uma coisa complicada também para a gente lidar. Acho que uma das coisas que... Posso só falar uma coisinha complementando a Rosana? Claro, que eu acho doutora. que no momento, né, a pressão sobre o Ministério sobre o laboratório na produção da vacina é importante. Acho que todo mundo devia ver o estoque que tem em cada lugar, porque quem tiver meio no sufoco
E uma das coisas que a gente colocou é que a gente vê muitas vezes induções de trabalho de parto que às vezes não precisava mesmo de indução, não tem uma indicação. Então, eu acho que, na verdade, até o momento, o mais importante, a meu ver, é rever a indicação da indução do parto. Isso eu acho que é o mais importante, que eu acho que é até um ensinamento para sempre. Obrigada, doutora Rosiane. Vanessa. E evitar, queria só complementar, e evitar que aquela paciente que interne já em trabalho de parto receba ocitocina também, né? Porque isso também é super frequente. Tem hospital que a prescrição padrão já leva ocitocina. Oi, vamos lá. Respondendo a pergunta, né, da doutora Rosana. Sim, doutora, a gente está preparado. Na verdade, o Ministério já vem comprando um grande quantitativo, né? Desde 2012 para cá, existe um aumento significativo da compra via Ministério para distribuição a nível Brasil. Então, hoje, se a gente for avaliar, todas as secretarias estão abastecidas. Existem atas ativas do produto e a todo momento surgem empenhos do misoprostol. E a Hebron, como indústria, com certeza está preparada para poder aguentar, né, essa produção numa falta da ocitocina. Mas eu acredito que, né, o doutor Fabiano colocou muito bem, vocês estão discutindo esse assunto de maneira muito, muito assertiva, que é usar a ocitocina onde ela tem que ser utilizada e onde ela pode ser substituída pelo misoprostol, aproveitar essa quantidade grande que o misoprostol, que o Ministério disponibilizou de misoprostol, para não ter a falta da ocitocina, por exemplo, na indução de parto, onde não tem outra substância, outro produto que dê para substituir, né, no colo maduro. Então, é só para deixar claro que a gente está preparado sim, e se tiver que aumentar essa produção, nós vamos aumentar. Eu tive que com algumas... eu estava em Brasília, né, recentemente, e lá no Ministério Público eu encontrei o representante da ocitocina, aliás, o gerente de contas, e ele falou que realmente teve essa reunião com o Ministério. Hoje só tem um fabricante no Brasil, então aí eu acredito que por isso que deu essa ruptura. Parece que existe uma falta também do princípio ativo, mas isso deve ser corrigido. Mas nesse momento, né, nas situações onde a gente tem já a falta estabelecida, vale a pena repensar. Obrigada, Vanessa. Marisa, eu vou dar a palavra a você e na sequência você passa, por favor, para Rosana Araújo. Passo, sim. Não, só para acrescentar aí todo mundo, né? O uso do partograma, super importante, para que a gente não faça o uso inadequado da ocitocina no trabalho de parto, né? E volto aqui pedir para vocês novamente, né? Eu acho que a Adriana está aí também, enquanto grupo de enfrentamento, até sair alguma documentação, ou se vocês tiverem, por favor, indicações de melhores práticas em relação a essas questões, para que a gente possa alertar, porque mesmo que, olha, é março, a gente está em fevereiro, né? Então, a gente tem toda a questão da hora de ouro, né? Onde a ocitocina é feita pós-parto, e a gente tem as questões mesmo da condução do parto, né? Do trabalho de parto. Então, quais são as recomendações para que a gente faça o uso racional da ocitocina, né? Porque nem todo mundo está assistindo a esse evento e as perguntas são muito frequentes. Eu acho que poderia estar se antecipando, né? Eu acho que a gente fazer uma prevenção aí de possíveis desastres. Mesmo com toda essa promessa de que tudo vai dar certo. Eu lembro muito bem da penicilina, quando ela acabou, né? E como é que foi difícil e sofrido para a gente até as coisas voltarem ao normal. A ocitocina não deve ser muito diferente disso. Espero que sim, mas a gente precisa, acho que, se precaver, tá? Rosana Araújo, é com você. Bom, acho que ela saiu. Enquanto ela volta, eu vou ler. Flávia Roberta Bueno. Pacientes com contrações e cesarianas anteriores jamais usaram o misoprostol e na falta de ocitocina.
Não, perdão. Jamais usar o miso e a falta de ocitocina está ficando complicado na indicação de trabalho de parto. A Janaína, da Santa Casa de Piracicaba. O Ergotrate pode ser uma opção para hemorragia pós-parto em pacientes sem históricos de hipertensão? Pode sim, Janaína. A gente pode utilizar sim o Ergotrate como uma das drogas, mas quando a gente pensa em saúde pública, a gente deve pensar numa droga que tem mais segurança. Por isso que eu, na hora que eu falei da aula, sugeri o misoprostol, porque ele pode ser usado em qualquer paciente no pós-parto ali, tá? Foi mais pensando nesse sentido. Doutora Daniele Santos, caso realmente haja falta de ocitocina, seria oportuno que tivéssemos uma nota técnica atualizando sugestão de conduta até para o nosso respaldo de ação? Eu acho que a Marisa, foi bem o pedido que a Marisa fez, né, para os nossos mediadores e matriciadores, pensando em inserindo a doutora Rosiane Matter nisso. Como é que a gente pensa em fazer uma orientação técnica. Então, essa solicitação foi feita pela Coordenação da Saúde das Mulheres e isso vai ser providenciado assim que possível para que a gente possa disparar esse apoio documentado para vocês em relação a isso. Osana Araújo retornou? Não, eu não tinha saído, não. Que a pergunta que eu ia fazer já foi feita. Aí por isso que eu acabei não respondendo. Obrigada, Osana. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vi que o doutor Thomas tinha colocado... eu vou ler. Dr. Thomas Patrício Smith... Deve ficar bem claro que os protocolos são da medicina baseada nas evidências científicas para implementação nas instituições hospitalares, para uso multidisciplinar, e não se trata de um ou de outro ator, e sim de todos, para salvar vidas e reduzir a taxa de mortalidade materna infantil. Insumos não devem faltar e as equipes com treinamentos e educação permanente sempre, com muitas exclamações. Doutora Sue, gostaria de falar alguma coisa? Só parabenizar a todos vocês, especialmente Fabiano, pela apresentação. Deixa eu só olhar. Sim, doutora Rosiane. Doutora Rosiane está dizendo que fizeram uma sugestão pela SOGESP de conduta de falar de ocitocina. Ela vai enviar para a gente, para que a gente possa disponibilizar para vocês. Muito obrigada, doutora Rosiane. Essa sugestão foi uma sugestão minha, da Silvana, da Vera e da Rossana. Na falta de ocitocina, o que a gente poderia sugerir fazer? Ela ia ser colocada no site da SOGESP quando teve a reunião com o Ministério, acabou que ficou uma coisa, bom, acho que vai acabar não faltando, então vamos tentar não mudar o protocolo, uma vez que a gente pode não ter a necessidade de, mas ele foi feito, posso enviar se você quiser colocar aqui. Ok, na verdade eu vou conversar com o professor Braga outra vez o porquê que dá essa falta, porque na verdade, pelo que o laboratório tinha dito, ele ia suprir a necessidade. Acho que é uma coisa que a gente pode tentar ver, mas eu encaminho para vocês. Muito obrigada, doutora, nós agradecemos. Pessoal, acho que não temos mais perguntas, são 15h16. Eu vou passar para as considerações finais do doutor Fabiano, na sequência a doutora Rossana. Doutor Fabiano, por favor. Eu queria agradecer a presença de todos, o fórum está bastante movimentado, fiquei muito contente com isso. Queria agradecer a oportunidade também da Secretaria de poder participar e contribuir com tamanha importância que essa nota técnica tem, e lembrar a todos vocês que a mudança, ela parte sempre da liderança e da comoção de todo mundo que trabalha na ponta. Então, lembrem-se disso, porque ninguém vai mudar se a liderança não mudar. Obrigado.
doutora Rossana. Doutor Marcos Tadeu, o senhor quer falar? Eu ia falar isso. Não estamos ouvindo o senhor, doutor Marcos. Está com alguma interferência, Marcos. Ainda não estamos ouvindo. Ouvindo agora? Sim, agora sim. Eu queria colocar, frente à pandemia que a gente teve em pouco mais de um ano, houve uma grande mobilização para as vacinas, importação. Será que numa situação dessa, na qual nós vamos ter aumento da mortalidade materna, não caberia até a importação da ocitocina? E antes de mais nada, Fabiano, parabéns. Eu queria, a professora Rosiane, que está em contato com o professor no Ministério, se não poderia ser colocado essa questão de, numa situação de emergência, a importação de ocitocina. Acho que todos podemos conversar com o Braga, ele é uma pessoa bem... Mas, pelo que eu entendi naquela reunião que ele acionou rapidamente... havia um compromisso do laboratório. Ninguém nem pensou em importação, Marcos, porque houve um compromisso de que eles iriam suprir, que, na verdade, realmente outros laboratórios tinham descontinuado a produção. Eu até no mesmo dia conversei com a Rossana sobre isso, que eu tinha ficado satisfeita porque eles iam produzir. Então, mudou um pouquinho, quer dizer, estou sabendo que está faltando por vocês agora, que eu fiquei mais ou menos tranquila. Acho que o Braga também ficou tranquilo, o Ministério também ficou tranquilo, então acho que precisa reconversar. Eu acho que sim, doutora Rosiane, porque é uma preocupação. Hoje nós tivemos uma reunião do Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha, do Grupo de Enfrentamento, e foi um dos temas discutidos. Aqui no estado de São Paulo, a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica se responsabilizou a mapear as condições nos hospitais do fármaco, né, e dar um posicionamento para a saúde da mulher, para saber como é que a gente pode atuar no apoio aí para o estado de São Paulo, mas eu acho que esse fórum aqui amplia essa possibilidade de levar essa questão para o Ministério da Saúde, e aí a gente conta aí com o apoio de vocês, que tem contato direto, para que a gente possa, inclusive, sanar essas dúvidas aí dos gestores e dos profissionais diante de uma possível falta, né? Uma vez que tem a promessa do laboratório de suprir isso até março, mas hoje ainda é 1º de fevereiro, eu acho que é uma preocupação aí de 28 dias até que a gente chegue ao tempo que eles pediram. Diana, talvez fosse uma boa ideia a gente ter dados concretos, né? Então, se a assistência farmacêutica puder colocar, até para a gente poder apresentar e colocar isso concretamente, porque o pensamento de fazer uma importação não existiu, Marcos, porque a empresa disse que assumiria. Então, eu acho que vale, sim, uma nova conversa com o Braga, dizendo, ó, a situação é essa e a gente precisa saber como a empresa está respondendo ou não. E aí a gente chamaria o pessoal, logicamente vocês estariam para apresentar a situação no Estado, né? A gente poderia intermediar até a conversa, mas é uma apresentação que eu acho que tem que ser do... A gente pode encaminhar em nome do grupo de enfrentamento, que partiu desse fórum, a Marisa e a Suzete, elas têm contato direto com a CAF, e aí a gente pode trazer resposta para vocês sobre esse mapeamento, o tempo que isso vai levar ou não, mas para subsidiar vocês para essa conversa. Oi, Marisa. Não, só para lembrar que a ocitocina não é um medicamento distribuído pelo Ministério da Saúde, né? Ele acaba sendo comprado pelos hospitais, obviamente, e o relato que a gente tem, e a gente leu também vários relatos agora no chat, é que está tendo dificuldade de compra, né? Então,
volto a dizer, a gente já passou por isso no final do ano passado, quase morremos do coração, mas deu tudo certo, e aí começou novamente, e aí a gente precisa realmente de uma resposta, e resposta rápida, né? Porque acabou, entendeu? E a maternidade vai ficar sem, e aí, faz como? Se nem o outro vai poder emprestar. Então, a nossa preocupação é essa, né? Então, ficamos nessa incumbência aí de passar os dados para vocês. Bem, nós tivemos, após as considerações finais do Dr. Fabiano, uma discussão técnica. Agora passo a palavra para as considerações da doutora Rossana. Gente, eu acho que a gente começou muito bem o ano, né, com um tema ótimo. O Fabiano fez uma apresentação excelente, muitas dúvidas. E queria só dividir com todo mundo que a gente continue usando esse fórum. Semana que vem é neonatologia, a gente vai estar revezando uma semana de neonato, uma semana de obstetrícia, né? E espero que a gente possa se ver nos próximos fóruns e que a gente consiga, todo mundo junto, trabalhar e conseguir melhorar a saúde da mulher. Um agradecimento imenso a cada um que esteve aqui, em especial ao Fabiano, ao pessoal da Hebron e a todo o pessoal da Secretaria de Saúde. Obrigada. Obrigada, doutora Rossana. Vanessa, por favor. Foi muito bom esse encontro, nosso primeiro do ano. Acho que a gente discutiu temas muito importantes aqui. Eu quero agradecer a todos. Obrigada, doutora Rossana, obrigada, Adriana, obrigada, doutor Fabiano. E vamos para o próximo, né? Em breve teremos mais. Bom, gente, em nome do grupo de enfrentamento, vocês sabem que o grupo tem uma grande potência, né? Hoje eu tenho alguns representantes, mas a que encabeça aí esse tema que a gente está trazendo hoje é a Marisa, então vou passar a palavra para ela fazer considerações da parte dela. Acho que assim, né? A gente está bem feliz, né, com o nosso primeiro fórum. E já suscitando discussões, né, fora o que está acontecendo, eu acho que a ideia é essa, né? Tragam aí as suas dúvidas, e a gente fica muito feliz com a iniciativa aí do grupo de enfrentamento e todo o esforço aí da Adriana para a manutenção desse fórum. E é isso, vamos partir aí para a semana que vem, que é neonatologia, que também precisa de um up, né? Bem rápido aí no nosso estado, tá? Um abraço a todos e muito obrigada, doutor Fabiano, maravilhoso, viu? E a todos presentes aqui. Um abraço, gente. Muito obrigada, Marisa. Bom, agora minhas considerações finais. Doutor Fabiano, sem palavras, sou sua fã, sem o seu apoio isso não seria possível. O pai da nota técnica, a gente leva isso para todos os cantos, o esforço, né, despendido para que isso fosse possível, porque esse projeto fosse possível ser iniciado em outubro. Nós já caminhamos muito e a oportunidade de ter esse fórum, o primeiro fórum, trazendo esse número de profissionais do Brasil, né, para a gente poder dar continuidade a esse processo, foi muito importante. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela maestria das suas apresentações. Nós são incansáveis, poderíamos ouvi-lo a tarde toda. Agradecer a doutora Rossana, que traz essa mediação, esse matriciamento, sustentando esse lugar. Sem você e sem sua equipe isso não seria possível. Para nós temos um objetivo óbvio, né? Nós temos uma meta, mas poder trazer esse fórum para os gestores, para todos os profissionais e de todos os âmbitos, né, de todos os níveis de atuação na saúde da mulher é muito importante. Então, gratidão a vocês e ao time do grupo de enfrentamento que sustenta isso. É óbvio que a gente tem alguns pilares, né, mas o grupo, a sustentação para levar apoio para o estado de São Paulo é muito grande. Hebron, parceiros que nos encontramos e não vamos deixar vocês embora mais. Muito obrigada. E a todos os participantes, estejam conosco na terça-feira que vem, prestigiando a doutora Guta, doutora Maria Augusta Gibelli. E o tema eu ainda não tenho, mas eu prometo passar o mais rápido possível para vocês. Muito obrigada. E uma ótima semana a todos.
Vamos lá, gente. Obrigada. Ótima